Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz que há em Cristo Jesus. Aqui nós estamos de novo para mais um vídeo para a gente poder lendo, né? Estudando um pouco a palavra de Deus. E desde já eu peço perdão pelo local onde estou. Eu estou na minha cozinha, agora são 3h20 da madrugada. Eu vou estar falando um pouco mais baixo porque a minha família está dormindo, né? E foi o horário que eu consegui disponibilizar um tempo. O horário que a gente tem para estar orando 3 horas, né? O horário que eu consegui disponibilizar para estar fazendo esse vídeo. Então, sem demoras, hoje eu vou estar passando bastante texto, não vou estar lendo, eu vou estar falando por cima, tá? Eu convido vocês que estiverem assistindo a esse vídeo que leia os textos que eu vou estar falando, tá bom? Mas primeiro vamos orar, pedir a direção de Deus. Me perdoe, para que tudo dê certo, né? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, a Deus, diante da tua presença, Senhor, para te buscar mais uma vez, Senhor. Clamo ao Senhor mais uma vez, ó Deus, por esse vídeo, por essa pequena leitura que eu vou fazer juntamente com os meus irmãos que vão me assistir. Senhor, em teu santo nome eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Senhor, em teu santo nome eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração. Nos dê, meu Pai, entendimento, nos dê, Senhor, discernimento, meu Pai, da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, ó Deus, todas as pessoas, Senhor, que nesse exato momento, ó Deus, está passando por problemas de saúde. Pai, tu sabes, ó Pai, que esse mal, essa doença, esse Covid tem tirado a paz, o sossego de muitas pessoas, tem levado vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu quero colocar, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas, ó Deus, que estão sofrendo por causa do Covid, eu quero colocar debaixo das tuas mãos, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, vem com a cura, vem com a restauração da saúde dessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer o refrigério, Pai, que o Senhor possa estar tirando esse mal do meio do povo, em nome de Jesus. Eu quero colocar, Senhor, na tua presença os que nesse momento têm chorado, têm clamado, têm pedido, Senhor, por um emprego, Pai, num momento tão difícil que estamos passando, Senhor, onde pessoas perderam seus empregos, pequenos empresários fecharam seus comércios. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ser a salvação dessas pessoas, que o Senhor possa estar mostrando o caminho, possa estar abrindo porta para o desempregado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levar o mantimento, Senhor, na mesa do que tem fome. Que o Senhor possa, meu Deus, acalmar um pouco a angústia que esse povo está passando. Pai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença, Senhor, essa temperatura, Pai, esse calor que está insuportável, um calor que tem causado males, doenças, enfermidades. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós precisamos de chuva, meu Deus. Nós precisamos de chuva, Senhor. Tem tantas pessoas, Pai, perdendo suas coisas, pessoas morrendo, Senhor, por causa de incêndio em lavouras. Oh, Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Eu sei, Deus, que muito acontece por causa do nosso pecado, mas em nome de Jesus eu me coloco diante a Ti, Pai, para pedir por essas pessoas. Eu coloco diante a Ti, Senhor, para pedir pelo clima, Senhor, em nome de Jesus.
Pai, eu quero te pedir uma bênção, Senhor, sobrenatural, uma bênção especial, Pai, sobre a minha rua, Senhor, sobre os moradores da minha rua, meu Deus. Abençoa, Pai, cada jovem, abençoa cada casa, cada lar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, como o sonho, como eu almejo ver, Pai, o povo da minha rua, Senhor, se convertendo a Ti, entregando seus lares, Pai, suas famílias a Ti. Em Teu santo nome, meu Deus, eu oro, Pai, e Te agradeço sabendo que o Senhor me ouve, porque o Senhor é fiel. Louvado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Amém e amém. Meus queridos, o vídeo de hoje, o texto base se encontra em 2 Coríntios, né? Nos versículos 7 e 8 de 2 Coríntios. 7 e 8 não, desculpa. 2 Coríntios 7, né? O versículo 8 e 11. De 8 a 11, melhor dizendo. Que fala assim, ó. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo, não que fosses contristados, mas que fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte, porque quanto cuidado não produziu isso, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Irmãos, eu escolhi esse texto onde Paulo fala à igreja de Corinto sobre arrependimento, né? Arrependimento. E a partir desse texto, eu descobri que nós temos pelo menos 5 falsos arrependimentos. Pelo menos 5 falsos arrependimentos. E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Como eu disse, eu não vou procurar não ler tudo para que esse vídeo não fique muito longo, né? Eu vou estar passando os versículos aí. Quem tiver um interesse, né? Eu espero que todos tenham, que leia em casa, tá bom? O primeiro arrependimento se encontra lá em Êxodo, né? No capítulo 9, o versículo de 27 a 34, que é o arrependimento na adversidade. Eu vou lá em Êxodo. Eu disse Êxodo. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Êxodo 9, 27 a 34. Êxodo 9, do 27 ao 34. Diz assim, ó, então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então disse-lhe Moisés, em saindo da cidade,
estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou seu coração, agravou seu coração, ele e os seus servos. Né? Aqui a Bíblia já nos mostra um primeiro falso arrependimento. Faraó, naquele momento ali, para se livrar da ira implacável de Deus, ele resolve chamar a Moisés, dizendo que para que Moisés orasse a Deus, para que parasse. Ele mostrou a Moisés um arrependimento, a Moisés e a Arão, ele mostrou um arrependimento que na verdade ele não tinha, ele só queria se livrar daquela adversidade, daquele problema que ele estava passando ali, né? E aí eu me questiono, eu me pergunto assim, né? Quantas vezes nós temos feito isso? Quantas vezes o problema, a adversidade tem batido a nossa porta e nós clamamos a Deus naquele momento para que Ele nos livre daquela tormenta, daquela adversidade, e Deus ele nos ouve e tem misericórdia e nos livra, só que no instante seguinte a gente volta a errar, né? Eu volto a cometer o que eu cometi. Então a gente tem aqui um primeiro arrependimento, né? O arrependimento na adversidade, né? Um primeiro falso arrependimento. E aí o segundo, eu coloquei como arrependimento por fuga, que está em Números, o capítulo é o 22, né? O versículo de 31 a 34. Lá em Números vai falar de Balaão. Vai falar que Balaão ele está descendo por o caminho e a jumenta, a montaria dele, o animal que ele estava montado, vê um anjo do Senhor. Porque Balaão ele é chamado para profetizar contra o povo de Deus. Balaão, naquele momento que ele tá naquele caminho ali, a missão dele é profetizar contra o povo de Deus. E aparece um anjo do Senhor. E o animal dele vê aquele anjo de Deus ali, por três oportunidades, o animal refuga. E Balaão resolve espancar. Não entendendo o que está acontecendo, ele resolve então espancar o animal. Até que Deus abre a boca daquele animal, daquela mula, e aquele animal fala para ele: mas por quê? Por que você me espanca? Quantas vezes eu te carrego, quantas vezes eu te sirvo e você me espanca? Por quê? Né? E nesse exato momento o anjo do Senhor aparece para Balaão e fala para ele, né, que por 3 vezes esteve a ponto de matá-lo, mas devido a mula não querer andar para frente, ele escapa da morte. E Balaão naquele momento ele se vê frente a frente com o anjo de Deus. Ele fala para o anjo de Deus: olha, se te parece, né, se não te parece mal, eu volto, né? Eu vou fugir. E aí o anjo de Deus fala para ele, né? Só que a história mostra que depois Balaão vai fazer o que lhe foi proposto, né? Então mostra que teve um arrependimento ali, mas um arrependimento para que ele saísse daquela situação com o anjo. Não um arrependimento de
né, verdadeiro de não, eu estou errado e eu não vou profetizar, não vou fazer nada contra o povo de Deus, né? E a história mostra que depois, a Bíblia mostra que depois ele consegue, né? Ele continua, ele prossegue, melhor dizendo, naquela empreitada, naquela jornada dele, né? Se vocês ouvirem aí, é porque tem os meus vizinhos aqui, eles criam frangos, galos, e daqui a pouco já começa a cantar, que 3h35 da manhã, né? Daqui a pouco começa a cantar, então eu peço perdão a vocês, tá? E aí eu marquei aqui mais um arrependimento, mais um falso arrependimento, que eu chamei de arrependimento por estar exposto, por ser exposto, né? E esse está lá no livro de Josué, o capítulo de Josué o 7, o versículo é o versículo 20, que vai falar de Acã. Lá, quando vocês forem ler, o capítulo é o 7, o versículo é o 20. Quando vocês forem ler lá, vocês vão ver que o povo de Deus, eles entram em batalha com os babilônicos, né? E ao fim da batalha, era de costume recolher despojos, né? E assim, aquilo ali não era. Daquele povo nada era para ser pego. E a Bíblia nos fala que Acã, ele encontra ali ouro, ele encontra ali algumas coisas que saltam aos olhos dele, né? A cobiça dele é grande demais. E o que ele faz? Ele resolve ali no meio daquele povo ali, escondidinho, quietinho, sem ninguém ver, ele pega aquilo ali, leva para o arraial do povo de Deus, enterra na tenda dele e deixa enterradinho ali, quietinho, ninguém viu, ninguém tá sabendo, né? Mas tem um Deus que tudo vê, tem um Deus que tudo sabe, tem um Deus que nada passa por ele, né? Nada passa por ele. Então, Deus resolve mostrar para Josué o que está acontecendo, né? E Deus fala para Josué para chegar de tribo em tribo, de pai em pai, de casa em casa, de filho em filho, até chegou em Acã. Até chegou em Acã. E Acã, quando ele se vê, né, sem ter o que fazer, ele resolve abrir o jogo. Ele fala, ele mostra um arrependimento, né? Só que assim, a Bíblia nos diz que aqueles soldados ali, aquele povo ali que está com Josué, eles vão lá, eles pegam aqueles despojos que eram dos babilônicos ali, que não deveria estar no arraial, que não deveria estar no meio do povo de Deus, no meio do povo santo ali. E Deus manda que apedreje Acã, que bote Acã para fora, manda Acã para fora ele e tudo que ele tem. Ele, toda a casa deles, é boi, tudo que ele possuía. Não ficou no meio do povo de Deus. Não ficou. E isso aí me faz, sabe, acende uma luz na minha cabeça, assim, porque eu espero em Deus que venha acender na tua cabeça, você que é cristão, você que já aceitou Jesus, tem certos despojos, tem certas coisas que não devem existir em nosso meio. Coisas que a gente faz caladinho, que a gente faz quietinho, que a gente faz achando que não, eu vou fazer, ninguém está sabendo e ninguém vai descobrir. E se ninguém descobrir, passou batido, né? Eu por muitas vezes, assim, por muitas vezes não, seria exagero da minha parte, mas por umas 3 vezes onde eu trabalhava antigamente, eu fui convidado por cristãos, acreditem, por cristãos, a roubar mortos, roubar famílias, pessoas que morrem e dentro das casas e ficava ali 2, 3, 4 dias, já aquela pessoa em putrefação. E eu fui tido como ruim porque eu não quis fazer.
porque eu não quis fazer, porque não é da minha índole, não era antes de conhecer Jesus e não vai ser agora que eu tenho Jesus Cristo na minha vida. E devido a isso me acarretou o problema de ser mandado embora, de perder o meu emprego, onde eu trabalhava. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, tá? Mas o que eu quero dizer, por que eu estou contando esse pequeno testemunho? Quem me conhece sabe onde eu trabalhava. E o que acontece é que no meio do... Você que é cristão, você que é temente a Deus, na sua vida não pode ter coisas escondidas. Mesmo porque, como eu disse, de Deus nós não escondemos nada. De Deus nós não podemos esconder nada. Eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder dos meus filhos, eu posso esconder dos meus pastores, eu posso esconder dos meus líderes, mas de Deus eu não vou conseguir esconder. De Deus eu não vou conseguir esconder. E Deus, ele não compactua com coisa errada. Uma hora ou outra ele vai trazer à tona. Uma hora ou outra ele vai expor esse seu pecado. Ele vai expor esse algo que você tem escondido, que não o agrada. E aí talvez você pode pensar, mas poxa, Deus é mau, né? Não, Deus não é mau. Deus não é mau. Ele é justo. Ele é justo. E além do mais, Acã sabia que não podia. Acã sabia que não podia porque quando o povo de Deus saía para a batalha, já saía instruído por Deus do que poderia e o que não poderia fazer. Assim como nós somos instruídos todo dia pelo Espírito Santo que habita em nós, aleluias, glórias a Deus. Somos instruídos todos os dias pela Santa Palavra, Bíblia. Somos instruídos todos os dias. Somos instruídos todos os dias pelos pastores, pelos pregadores que estão aos milhões fazendo lives nas nossas igrejas. Todos os dias nós somos instruídos. Mas tem sempre algo que nos salta aos olhos, que nos chama a atenção, né? E assim, o pior que pode produzir morte, né? Acã ali ele mostrou um arrependimento, mas um arrependimento porque ele foi exposto. Porque ele foi exposto. Porque se ninguém descobre, ninguém ia ficar sabendo. Por ele não. Por ele não. Né? Então, esse talvez tenha sido o versículo que mais tenha mexido comigo, né? Mais tenha falado comigo, eu espero que com vocês também. É que existem coisas que não pode existir em nosso meio. Existem situações que não devem ser vividas por um cristão. Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que leva a palavra de Deus. Existem situações que não pode sequer nem pensar em estar convivendo, né? E aí, para que não se prolongue mais, nós já estamos acabando, mas falta só mais 2, mesmo porque, por causa da hora, vamos falar de mais um arrependimento falso, né? E nós falamos aqui do arrependimento na adversidade, o arrependimento por fuga para se livrar do problema, ou do que o problema ocasiona, né? Ou que o pecado ocasiona, do falso arrependimento por ter sido exposto, né? E eu marquei também aqui, ó, lá em 1 Samuel 15, de 24 a 30, eu falei do arrependimento por vergonha. O arrependimento por vergonha, lá nesse texto,
que encontra no capítulo 15, de 24 a 30, vai falar de Saul. A Bíblia nos diz que Saul ele desobedece a Deus, ele faz algo que não deveria, né? E o profeta fala para ele, olha, porque você desobedeceu a Deus, Deus ele virou as costas para ti. Deus ele vira as costas para ti e ele vai tirar o teu reino e vai dar para outra pessoa, né? E aí a Bíblia nos diz que Saul ele fala para Samuel, não, volta comigo, né? Volta comigo, vamos orar a Deus, vem comigo e tal. Mas o que Saul queria? Saul ali ele mostra um arrependimento, mas não porque ele verdadeiramente está arrependido, mas sim pela vergonha que ele está passando perante ao povo de Israel, de ser repreendido por Samuel perante aquele povo. Então ele mostra ali um arrependimento, mas um arrependimento falso. Ele só quer que, olha, eu sei que Deus está de mal comigo, Deus não se agrada mais do que eu faço, mas para que os meus vizinhos saibam, para que os meus vizinhos vejam que eu ainda sou um homem de Deus, ora comigo, eu vou levantar minha mão ao céu, eu vou balançar a cabeça, eu vou fechar os olhos e eu vou falar com Deus. E Deus não está me ouvindo porque eu não estou agradando a Deus, mas os meus vizinhos estão vendo. O pessoal da minha igreja está vendo que o meu louvor, a minha adoração. Isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer. E a Bíblia nos mostra que ele vai sim, mas ele quer mostrar para o povo, sabe, o arrependimento dele é por estar envergonhado, por saber que Deus o deixou, Deus tirou o seu espírito dele, porque ele desobedeceu a Deus, né? E o quinto arrependimento, né, que também vai ser em Samuel, mas dessa vez, 2 Samuel, o capítulo 19, o versículo do 20 ali em diante, né? Nos mostra um arrependimento por recompensa. Ali vai contar a história de Davi. Quando vocês forem ler, vocês vão estar vendo. E ali fala que tem um homem chamado Simei. A Bíblia conta que quando Davi é expulso de Israel, que Davi tem que sair ali às pressas, Simei aproveita que Davi está saindo meio que corrido e começa a tacar pedra em Davi. E começa a amaldiçoar a Davi. Olha, eu vou parar aqui só para mim fazer um adendo. Só por aí já vai servir de lição para nós, tá? O homem de Deus ele não tá impedido de ter uma queda, porque nós somos sujeitos a tudo nesse mundo, tá? Então, quando você, irmão, vê um irmão, um pastor, um pregador, um evangelista que caiu, cometeu um erro, não queira ser um Simei, de tacar pedra, amaldiçoar, que nem diz no jargão, chutar cachorro morto. Não queira, porque no ungido de Deus, tá? A própria história de Davi mostra que ninguém mexe, que ninguém toca. Então, eu acredito assim, eu parafraseando, né? Eu vejo Davi correndo e ele com a pedrinha atacando, Davi olha para trás e fala, beleza, eu vou voltar, tá bom? Eu vou voltar, tá? E realmente é o que acontece. Davi ele retorna, e quando Davi retorna, ele resolve dar cargos, dar posses para as pessoas que o cercavam, para as pessoas que eram com ele ali, que estava lado a lado com Davi, né? E Simei, sabendo disso, ele resolve descer
a uma determinada localidade para poder encontrar-se com Davi, né? E a Bíblia nos diz que ali ele clama a misericórdia de Davi, ele pede perdão a Davi e tal, pelo que ele fez, mas a gente vê clara e nitidamente que o arrependimento que ele tenta passar é um arrependimento falso, é um arrependimento mentiroso. Por que que ele se mostra arrependido? Porque Davi, naquele momento, Davi está levantando homens, dando cargos, posições, e ele quer alguma coisa. Ele quer uma possessão, ele quer um pedaço de terra, ele quer um cargo, ele quer alguma coisa, né? A Bíblia nos mostra. E Davi ainda fala para ele que não, fique em paz, eu não vou fazer nada contra ti, não, né? Eu não vai ter retaliação. Davi fala para ele. Mas o que nos ensina essa passagem? O que nos mostra essa passagem? Que nós não devemos de maneira alguma querer negociar com Deus, de maneira alguma querer mostrar um arrependimento para ver se negocia com Deus. Eu preciso de tal coisa, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido. Se o Senhor me der tal coisa, eu não faço mais isso. Não, negativo, não. Dessa forma não vai, dessa forma não dá certo, dessa forma não funciona, né? Dessa forma não funciona. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele tudo fará. Ele concederá os desejos do teu coração. Então não adianta, mesmo porque ninguém consegue. Deus não tem preço. Deus ele não se vende. Eu sim, o ser humano sim tem preço, mas Deus não. Deus é santo. E ele diz para nós assim: ó, sede santo, assim como eu sou santo. Tá? Não queira tirar proveito da situação, mostrar um arrependimento para tirar proveito de situações. Não queiram. Consiga que nós venhamos a conseguir as coisas por nosso mérito ou pela misericórdia de Deus. Nosso mérito, nada que a gente faz é pelo nosso mérito, né? Quem tem Jesus na vida, eu falei bobeira, nada que a gente faz é pelo mérito. Quem tem Jesus na vida é pela graça de Deus. Deus ele vem nos concedido dia a dia a vitória, tá? Deus ele vem nos concedido dia a dia a vitória. Essa semana eu não tive tempo e eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus por isso, porque a semana inteira dentro de casa trabalhando com a minha esposa. Tanto é que hoje eu tive que ir, falei, não, vou acordar 3 horas, a hora que eu acordar 3 horas já vou fazer um vídeo para abençoar a vida dos meus irmãos, para abençoar a minha vida, porque como eu não canso de repetir, quando eu me disponho a falar do amor de Deus, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então a primeira pessoa a ser edificada, a primeira pessoa sou eu. Eu me proponho a falar do amor de Deus através do meu celular para vocês, edificando a minha vida primeiramente, edificando a minha casa, a vida da minha esposa, dos meus filhos. Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele espera tão pouco de nós, tão pouco de nós. Às vezes as pessoas falam, você vai falar do amor de Deus. A pessoa fala, mas eu não estou preparado, eu não tenho nada para oferecer. Tá, Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Jesus sabe que eu não tenho nada de bom para oferecer a ele. Mas ele resolve me usar assim mesmo, porque ele me ama. Porque ele me ama. Ele tira o meu sono. Ele tira o meu sono, ele me pede para interceder. Ele me pede para gravar vídeo. Ele me pede para falar do amor dele, porque ele me ama. Porque ele me ama. Ele sabe que eu sou pequeno, eu sou fraco, insignificante.
cheio de falhas, cheio de defeitos, mas Ele me ama. Ele me ama, Ele me prova isso todo dia. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe, meu querido, esse mesmo Jesus que eu falo que Ele me ama, esse mesmo Jesus que faz meu coração pegar fogo toda vez que eu vou fazer uma célula, toda vez que eu vou falar do amor dele, esse mesmo Jesus que age na minha esposa, que auxilia na caminhada dos meus filhos, Ele quer te auxiliar também. Ele quer fazer parte da sua vida de uma forma verdadeira, de uma forma... Ele espera somente que não entre nós e Ele não tenha segredo. Ele espera que entre nós e Ele não tenha falsos arrependimentos. Ele espera que entre nós e Ele haja clareza, haja transparência. Logicamente que a falta de clareza e transparência vai partir só de nós, porque nele não há sombra de variação, não há variações. Jesus é, foi e sempre será o mesmo. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Jesus, ele deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória nos céus, deixou a sua majestade para viver conosco, para viver na terra, para passar por momentos difíceis na terra, porque Ele nos ama, por amor a mim, por amor a você, por amor aos teus filhos, por amor à tua casa. Jesus nos ama. Jesus nos ama. Ele só espera de nós que nós nos disponhamos a mostrar um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Sabe, irmãos, muitos dizem que o verdadeiro arrependimento se encontra lá em Marcos, né? 16:15, que é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Até é arrependimento também. Quando você resolve fazer o ide, você se mostra arrependido. Mas arrependimento maior se encontra em Apocalipse 3, onde Jesus diz às igrejas: arrependa-te, 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 arrependa-te. Gente, olha, é tempo de arrependimento. Talvez nunca tenha havido, melhor dizendo, um tempo maior que se faz necessário o arrependimento. Talvez nunca tenha havido na história. A Bíblia nos diz que Jesus um dia voltará. A Bíblia nos diz para a gente olhar para Israel. A Bíblia nos diz que quando a figueira florescer, para a gente ficar atento, Israel é o relógio do mundo. Eu não sei se os irmãos que vão me ouvir têm acompanhado as últimas notícias de Israel. Israel vem fazendo alianças, acordos de paz. E a Bíblia nos fala de um acordo de paz. Eu sei que muitas pessoas que entendem vão dizer: mas esse acordo de paz aí não fala de 7 anos, esse acordo de paz não fala de construção do templo. Ok, tudo bem. Por enquanto não fala. Por enquanto não fala. Por enquanto.
Mas se você é um cristão, se você é temente a Deus e conhece a Bíblia, você sabe que Jesus vai voltar. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei. Eu sei e eu tenho tentado passar aos meus. Eu tenho tentado pedir aos meus que se arrependam. Que se arrependam. É tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É tempo de clamar ao Senhor Jesus. É tempo de clamar ao Senhor Jesus a misericórdia dele. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, mas um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. O arrependimento de Apocalipse 3. Arrependam-se. 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 Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. Nunca teve tão próximo do retorno de Jesus. Nunca teve tão próximo. Nunca. Jesus está voltando. A Bíblia diz que ele vai levar os seus. Ele vai arrebatar, ele vai tirar do meio o seu povo. Esse que se mostrou arrependido verdadeiramente. Tá? Não queira de forma nenhuma se esconder. Não queira de forma nenhuma passar pela tribulação. Não queira não. Não queira. Arrependa-se. Arrependa-se. É o que Jesus está falando para nós. O Espírito Santo está gritando dentro de mim. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Irmãos, eu espero que essa pequena leitura venha servir para vocês, assim como serve para mim, tá? Eu peço aos irmãos que me perdoem, porque, como eu venho falado em outros vídeos, eu sou um cara de pouco conhecimento, eu sou um homem de pouca leitura, pouco conhecimento, tá? Mas assim, eu tenho pedido, eu tenho clamado muito a Deus, a misericórdia dele na minha vida. E ele tem me ouvido. Ele tem me ouvido. Então eu não posso ouvir, eu não posso receber, eu não posso saber de um Deus que salva, um Deus que socorre, um Deus que liberta, e não passar para as pessoas, e não passar, não fazer o ID, porque senão não teria em mim arrependimento, tá? Eu espero em Deus que esse vídeo venha tocar, venha mexer no seu íntimo, tá bom? Vamos orar para terminar? 4 horas da manhã. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante da tua presença, ó Deus, juntamente com essas pessoas, Senhor, que vão estar vendo esse vídeo. Muito obrigado, ó Deus, por essa madrugada. Muito obrigado, ó Pai, por ter a certeza de não estar sozinho nesse vídeo, por ter a certeza que o teu Santo Espírito se faz presente, por ter a certeza que há anjos dentro da minha casa, por ter a certeza que o Senhor me ouve, por ter a certeza que o Senhor me corrige, por ter a certeza que o Senhor vem abençoando a minha vida. Eu louvo a Deus, eu glorifico, eu agradeço, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, toca no coração de cada irmão, cada irmã, cada querido, meu Pai, que for assistir, que for ouvir esse áudio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que onde a minha voz entrar, que a tua palavra chegar através da minha voz, eu te peço, ó Deus, que o Espírito Santo vá antes, Pai. Que o Espírito Santo toque nesse coração, que o Espírito Santo toque nessa pessoa, que esse coração se transforme em terra fértil, uma terra boa, uma terra que possa germinar a tua palavra, e que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa colher frutos nessa vida, que em nome de Jesus, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo,
venha ser um pregador do teu evangelho, venha ser um evangelista, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cada pessoa, Pai, que passar por esse vídeo, eu te peço em nome de Jesus, toca na vida deles, ó Deus. Pai, dê uma bênção, mostra, Pai, a tua misericórdia para essa pessoa. Mostra, ó Deus, o quanto o Senhor se importa, assim como um dia o Senhor mostrou para mim que me ama, que se importa comigo, com a minha família. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faz de novo na vida do meu irmão, Pai. Faz de novo na vida da minha irmã, Senhor. Levanta, Pai, no meio do povo, Senhor. Levanta, ó Deus, no meio do povo, pessoas dignas, ó Deus, de arrependimento verdadeiro, Senhor. Pessoas que possam, ó Deus, levar a tua palavra sem mancha, sem mácula, Senhor. Que não haja em nós, ó Deus, que não haja em mim, Senhor, coisas que o Senhor reprova, ó Deus. Porque se não for para te agradar, eu não quero. Se não for para louvar, exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome, eu não quero, Senhor. Se for para me envergonhar o teu evangelho, eu não quero. Eu não quero, ó Deus. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Pai, cada lar. Visita cada irmão e opera um milagre na vida desses, ó Deus. Onde houver, Pai, a fome, que o Senhor venha com a provisão. Onde houver o desemprego, que o Senhor abra portas. Onde houver a enfermidade, que o Senhor traga a cura, Senhor. Onde houver, Pai, o desânimo, que o Senhor traga o renovo, Pai. Se tiver alguma pessoa, Pai, afastada dos teus caminhos, Senhor, e for assistir esse vídeo, ó Deus, que o Senhor venha com quebrantamento,